Queridos, é uma alegria a gente poder estar junto aqui. É um desafio para mim também compartilhar sobre esse tema, porque eu sou uma pessoa prolixa, tenho muita dificuldade de falar pouco. Então, assim, eu decidi escrever e vou tentar fazer igual a Nani, que consegue ler e falar sem a gente perceber que ela está lendo. Não tem essa prática tão boa. Mas, assim, eu queria. Eu fiz questão de escrever justamente para não deixar de falar aquilo que veio ao meu coração. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu acredito que não é necessário a gente trabalhar a questão de conceito de jejum. É um tema que todos nós conhecemos, todos nós sabemos o que é o jejum. Inclusive, nesses últimos tempos tem sido um tema muito falado, é, muitos livros têm sido lançados do ano passado para cá, estudos, vídeos. Então, realmente tem sido um tema muito pensado aí, muito comentado nesses últimos tempos. Percebo que tem se tornado uma linha muito tênue aí no quesito da motivação, né? Mas eu também não quero entrar nesse mérito. Eu gosto de fazer, por exemplo, jejum intermitente com relação à saúde, para perder peso, mas não usar isso como um meio espiritual. Eu acho que eu não gosto de mexer com isso. Uma coisa é uma coisa, cada um tem sua motivação, né? Então, assim, hoje a gente não está aqui para fazer um estudo sobre jejum, mas eu queria lembrar junto com vocês da necessidade que nós temos de praticar. Eu acho que é a experiência, a prática, né? Os discípulos, eu queria pensar com vocês logo que em Mateus 9, 14 e 15, os discípulos de João questionaram Jesus assim: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Essa resposta de Jesus, ela deixa muito claro que jejuar é para a nossa época, né? Jesus respondeu não um conceito de jejum, não o que era, ou coisa assim, mas ele explicou que os seus discípulos não estavam jejuando naquela altura porque ele estava presente, ele estava ali com eles, mas haveria um momento onde ele seria tirado, então nessa altura seria o momento de jejuar. Então nós estamos realmente vivendo nessa época, o noivo nos foi tirado, então até que ele volte, nós estamos vivendo no momento que devemos jejuar. Acho que isso foi o grande ensinamento de Jesus naquele momento. Então a gente não tem nenhum argumento que possa nos levar a desprezar o jejum ou considerá-lo uma disciplina desnecessária e ultrapassada. De forma nenhuma. O jejum, ele de fato é uma prática para os discípulos de Jesus. E nós na MPC, nós carregamos uma missão extraordinária: alcançar cada criança, cada adolescente, cada jovem para Cristo. Todos os dias nós entramos nas escolas, universidades, comunidades, igrejas e muitos outros lugares que a gente se depara com jovens que precisam desesperadamente de Jesus. Esse é o nosso campo de batalha. É para a guerra que saímos para essa guerra que nós saímos diariamente. E o cenário do inimigo é assustador. Os desafios são gigantes, os inimigos são mais numerosos do que nós, o campo é enorme, somos poucos diante da colheita, da grande colheita. E aí, como que a gente pode vencer? Mas diante dessa missão, eu tenho me perguntado: o que realmente nos prepara para a batalha? O que realmente nos deixa prontos para sair dia a dia para alcançar a juventude? E aí, talvez a nossa resposta natural seja dizer formação, estratégia, materiais, experiências, planeamento. Tudo isso é importante. E nós devemos procurar servir a Deus com excelência. Deus não despreza o preparo. Mas a Bíblia, ela nos mostra que existe algo muito mais fundamental. Quando nós observamos as Escrituras, percebemos um padrão muito interessante. Em vários momentos decisivos, quando a lógica humana dizia que era preciso fortalecer o corpo para enfrentar grandes desafios, o povo de Deus fazia exatamente o contrário, jejuava. Um exemplo memorável disso é Josafá, né? Quem não sabe essa história? Ele não era um rei despreparado. Judá tinha um exército. Se nós olharmos para os capítulos antes do capítulo 20 de Crônica, a gente vai ver Josafá fortalecendo o reino, colocando guarnição em cidades fortificadas, organizando um grande contingente militar. É, o,
O cronista chega a listar comandantes e soldados, aí uma média de 1 milhão de homens. Ou seja, quando nós chegamos no capítulo da batalha, no capítulo 20, Josafá tem recursos humanos para mobilizar. Mas o que ele fez primeiro? Ele não convoca os generais, ele não reúne o conselho de guerra, ele não anuncia uma estratégia militar. O texto diz: então Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Isso é extraordinário. Ele não despreza o exército, ele apenas reconhece que o exército não é a sua esperança. A própria oração de Josafá revela isso. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. Essa frase é uma das maiores definições de dependência que nós encontramos na Bíblia. Olha a estrutura disso. Não há força em nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É claro que havia força, havia exército, havia preparo, eles poderiam ter estratégia militar, mas diante daquela situação toda, era tão grandioso, tão grande o desafio, que ele se colocou nessa posição, de que não havia força, que não havia o que fazer, que não sabiam o que fazer, mas os olhos deles estavam postos em Deus. É exatamente isso que o jejum comunica. O jejum não nos diz que não temos capacidade. Ele nos diz que as nossas capacidades não serão suficientes sem Deus. Josafá tinha um exército, mas sabia que a sua verdadeira força não estava no exército, estava no Senhor. O jejum foi a maneira de declarar isso diante de Deus e diante do povo. Nós, na MPC, temos nossos exércitos, temos formação, experiência, metodologias, voluntários, projetos, materiais, parcerias, e graças a Deus por tudo isso. Mas se algum dia confiarmos mais nessas coisas do que no Senhor, perderemos a essência da missão. Deus praticamente disse para Josafá: nessa batalha, vocês nem precisarão lutar. A nossa luta não é lá necessariamente, ela começa antes. Se a gente for pensar em muitos exemplos, Esté, antes de arriscar a própria vida diante do rei, ela convocou o povo para jejuar. Esdras, diante de uma viagem muito perigosa, ele poderia ter pedido ao rei reforço militar para protegê-lo, mas não, ele preferiu jejuar. Daniel buscou em oração e jejum conhecer os propósitos de Deus para a vida dele. Em todos esses momentos, o jejum era uma declaração muito clara: Senhor, essa batalha é maior do que nós. A nossa força não é suficiente. Precisamos de ti. Depois disso, a gente pode pensar em Jesus, que para nós é o grande exemplo, porque a gente pode pensar, mas essas histórias todas lá no Velho Testamento. É impressionante que o ministério de Jesus ele não começa no milagre, com sermão, com multidão. Depois do batismo, Jesus foi levado para o deserto, onde jejuou durante 40 dias. Isso ensina-nos algo grandioso e muito precioso. Antes de enfrentar a multidão, antes de enfrentar os nossos desafios de alcançar, Jesus nos ensina, ele escolheu buscar profundamente o Pai. É claro que Jesus não precisava jejuar para convencer Deus a agir. O jejum era uma expressão da sua total dependência e comunhão com o Pai. Penso que esse seja um dos maiores ensinamentos do jejum. O jejum não muda Deus, ele muda a nós. Ele nos lembra que a missão não depende da nossa força, da nossa criatividade, dos nossos programas, da nossa experiência. Depende de Deus. Talvez seja por isso que em Atos a gente vê, antes do envio de Paulo e Barnabé para a obra missionária, a igreja estava a adorar, a orar e a jejuar. A missão nasce nesse ambiente de dependência. E o jejum era um dos pontos que provava, que manifestava essa dependência de Deus. Irmãos, essa é a nossa batalha. Nós queremos alcançar a próxima geração, nós queremos ver vidas transformadas, nós queremos ver escolas impactadas pelo Evangelho, queremos ver jovens apaixonados por Jesus, mas nada disso será produzido apenas pelos nossos esforços. Nós podemos ensinar, podemos organizar, podemos planear, podemos semear, mas só Deus pode transformar um coração. Por isso, penso que o jejum continua a ser uma disciplina indispensável para quem quer e que deseja servir na missão.
Não por uma obrigação religiosa, não como uma forma de merecer algo de Deus, mas como uma resposta de amor e dependência. Sempre que jejuamos, estamos a dizer: Senhor, eu preciso mais de ti do que da minha própria força. Essa obra é tua, esses jovens são teus, a missão é tua. Eu apenas quero servir-te com um coração completamente dependente de ti. E sobre jejum, enquanto eu preparava essa partilha, eu estive a refletir sobre o tema e percebi, mais uma vez, o quanto a nossa vida gira em torno da comida. Pense comigo, se não é ou não é verdade. Nós trabalhamos para comer, organizamos o nosso dia em função das refeições. Os mais privilegiados comem 3, 4 vezes por dia. Não há como ignorar essa necessidade. Comer é essencial. É uma necessidade que Deus colocou em nós para a nossa sobrevivência. Talvez seja exatamente por isso que o jejum tenha um significado tão profundo. Quando jejuamos, estamos a dizer ao nosso próprio coração e a Deus: Senhor, tu és mais importante do que as minhas necessidades mais básicas. Eu preciso de ti mais do que que o alimento que sustenta o meu corpo. E pensei também noutra realidade. Muitas das vezes deixamos de comprar alguma coisa por ser muito cara. Nós achamos muito cara. Por exemplo, um par de sapato. Pensamos uma, duas, três vezes se vale a pena, se vamos comprar ou não. Mesmo que sapato seja uma coisa que vai durar anos. Eu, por exemplo, tenho um sapato de 10 anos aqui. Felizmente, meu pé não cresceu mais. Mas, por outro lado, nós gastamos com muita facilidade o mesmo valor num restaurante, numa refeição de fast food, que termina em poucos minutos. Aquele valor que nós gastaríamos num sapato que duraria 10 anos. Isso mostra como a comida ocupa um lugar muito importante na nossa vida. É por isso que o jejum ele tem um valor espiritual muito grande. Quando abrimos mão da comida por um tempo, não estamos a desprezar um presente de Deus. É Ele que põe o pão nosso de cada dia na mesa. Estamos apenas a lembrar o nosso coração que o nosso estômago não é o nosso Senhor. Estamos a declarar que a nossa necessidade de Deus é maior do que a nossa necessidade de comer. O jejum coloca cada coisa no seu devido lugar. A comida continua a ser importante, mas Deus continua a ser indispensável. E sempre que jejuamos, estamos a dizer: Senhor, antes de alimentar o meu corpo, eu quero alimentar a minha comunhão contigo. Se somos capazes de reconhecer que precisamos mais de Deus do que do pão que sustenta o corpo, então também reconheceremos que precisamos mais da presença de Deus do que qualquer estratégia para cumprir a missão. Eu gostaria de terminar deixando um desafio. Talvez não precisemos de aprender muito mais sobre o jejum. Acho que todos nós conhecemos profundamente o que é, como que se faz. Isso a gente sabe. Muitos de nós sabemos mais do que o que precisa. Talvez o que Deus esteja a chamar-nos seja simplesmente a voltar a praticá-lo. Ter a experiência de praticar o jejum. De gerar um tempo especial com Deus, onde as nossas necessidades básicas mais essenciais elas se tornam secundárias. E Deus passa a ser o nosso alimento, a nossa prioridade. Não é sobre barganhar com Deus, não é sobre fazer algo para conseguir ou para mudar o coração de Deus. É sobre mudar algo em nós, é sobre colocar Deus no primeiro lugar. É sobre dizer quem reina em nós. Que o jejum deixe de ser um tema de estudo, um tema de quantos livros já lemos sobre jejum, quantos estudos já fizemos sobre jejum, mas quantas vezes jejuamos de fato? Quantas vezes nós tiramos tempo para colocar isso de uma forma viva e prática em nossa vida? Que antes de estarmos nas escolas, antes de prepararmos ou sairmos para alguma atividade na MQC, antes de acampamentos, antes de viagens missionárias, antes de grandes desafios, possamos dizer como povo de Deus: Senhor, não queremos confiar na nossa capacidade, queremos depender de Ti. Porque no fim, a nossa missão não dependerá de qualquer um dos nossos recursos, mas da presença daquele que nos enviou. E o jejum, ele nos ajuda, ele nos coloca nesse lugar da presença. A oração, o jejum nunca está desassociado da oração. É jejuar e orar, jejuar e orar.
E eu lembrei-me daquele episódio onde Jesus ele manda os discípulos saírem, eles sob a autoridade dele, para curar, para expulsar demônio e tal. E havia um filho que eles deram um relatório: olha, Senhor, esse daqui a gente não conseguiu, não deu certo, não. E em algumas versões da Bíblia, diz que Jesus respondeu: olha, essa casta é só com jejum e oração. Algumas versões não trazem essa parte do jejum. De acordo com os estudos, dizem que isso foi acrescentado em algum momento, mas não importa. O que eu queria trazer desse sentido é que eu acho que o que Jesus queria dizer é que quando nós nos deparamos com um desafio que é muito grande, que a gente olha e não dá conta, o jejum, a oração é o caminho. A nossa batalha é aqui. A nossa batalha, de fato, é antes. É orar e jejuar. Como diz o sábio nosso Abraão, né? Oração é o trabalho, colher os frutos é o resultado. Então, eu queria partilhar com vocês isso, deixar isso no coração de vocês e desafiá-los a realmente viver essa prática, experimentar e perceber de fato o quanto isso vai nos ajudar a reconhecer e a experimentar Deus, Jesus entronizado em nós, sendo realmente a nossa principal prioridade, nossa principal necessidade. Obrigada demais aí, Yata, pela palavra, o Mateus, o Tomás, pelas orações. Meu coração está fervendo aqui, porque o tema do jejum até um ano atrás era muito difícil para mim. Por questões de saúde, eu tinha decidido que eu não ia mais jejuar, porque eu não posso pular a refeição, e isso foi se esfriando na minha vida. Mas o Espírito Santo foi me incomodando, e eu tomei duas decisões. A decisão de fazer pequenos jejuns de alimento pela fé, confiando que o Senhor vai guardar a minha saúde. Não estou falando para ninguém ser imprudente com isso, mas o Espírito Santo me deu esse coração. Ele falou: eu vou fazer um milagre, confia em mim. E eu comecei esse ano a resgatar essa prática na minha vida. E a outra decisão foi de deixar algumas coisas mesmo que eu gosto, meu lazer, que ocupa um espaço do meu dia, e abrir mão disso por alguns períodos, por alguns dias, por algumas semanas, com a finalidade de, naquele momento onde eu sinto falta de estar fazendo aquilo, eu possa buscar o Senhor. E deixar de fazer algumas refeições é fazer como Jesus fez ali junto com a samaritana, que ele fala: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade do Pai, né? E realmente, como o Yata falou, não é só de pão que a gente vive, a gente vive da palavra de Deus. Então, já que ele fez tudo e me deixou na cara do gol, para usar uma metáfora atual, eu quero chutar pro gol sem o vozinha para impedir essa bola de entrar. Eu quero fazer um desafio para vocês. Se você que está aqui veio parar aqui nessa reunião, nós temos 23 pessoas aqui hoje. Se você que veio parar aqui nessa reunião não tem praticado o jejum na sua vida, eu quero deixar esse desafio para você. Começa uma vez por semana. Começa uma refeição por semana. Talvez tire algumas coisas da sua vida que estão te influenciando mais do que a palavra, do que o Espírito Santo. Porque, como o Yata falou repetidas vezes, nós não vamos jejuar para que os jovens se convertam. Nós vamos jejuar para que nós possamos ter autoridade quando formos abrir a boca para pregar a palavra. Autoridade para expulsar os demônios. Autoridade e cheios do Espírito Santo para ter discernimento espiritual. Quando a gente jejua, a gente está se esvaziando das coisas dessa terra para se encher de Deus. Quando a gente jejua, a gente está colocando a armadura de Deus. Como a gente vai para a guerra sem armadura? E a armadura, queridos, é fé, é palavra de Deus, é verdade, é justiça. São os calçados da pregação do Evangelho. Essa é a armadura de Deus.
a espada do Espírito, e a gente se veste da armadura quando a gente busca o Senhor. E quando a gente jejua, a gente está fazendo uma escolha intencional de depender do Senhor, como nós ouvimos hoje. O que você vai fazer com essa palavra, meu irmão? Como tem sido a prática do jejum na sua vida? Então, foi possível para mim, é possível para você, porque eu sei que às vezes a gente fica um tempo negligenciando algo que o Senhor está ali falando, e essa noite Ele está falando de novo para você. Jesus falou que a gente ia jejuar quando Ele voltasse para o Pai, porque naquele momento os discípulos podiam ouvir a voz de Jesus. Hoje a gente não ouve, raramente, eu nunca ouvi, eu acho, audivelmente Deus falando comigo. Para a gente ouvir o Senhor, a gente precisa se concentrar, a gente precisa esvaziar a nossa mente e o nosso estômago, os nossos apetites, para a gente ter espaço para ouvir Deus. Como é que a gente vai ouvir o Espírito Santo se a nossa mente e o nosso coração estão entulhados? Como é que você vai discernir o que Deus está fazendo na Mocidade para Cristo do seu país sem jejum e oração? Como é que você vai ter capacidade de ouvir o Espírito Santo na decisão que você tem que tomar, no problema que você precisa resolver com a sua equipe? Talvez você esteja vendo um conflito na sua MPC, você precisa de sabedoria. Vai para o joelho. Dependência de Deus, queridos. Então eu quero chutar essa bola, eu quero fazer um golaço aí no seu coração. Essa noite, tome a decisão de voltar a jejuar se você parou. Se você tem jejuado, permaneça firme nesse propósito. Porque o seu coração precisa de Deus. Eu preciso de Deus. O jejum, queridos, também, quando a gente jejua, o Senhor mostra o nosso pecado, sabe? O Senhor mostra as cadeias que ainda estão nos prendendo. O Senhor mostra que tem o pecado embaraçando nossos pés e impedindo a gente de caminhar e de correr a corrida. O jejum traz à tona áreas da nossa vida que nós não estamos percebendo e que precisam de cura, de transformação, de perdão. Então eu quero deixar esse desafio para vocês.